E aí, meus compradores de camisa? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, ai, tá difícil, né, mano? Tá difícil. Antes era a questão do, o presidente é envolvido com, né, o ser organizado. Não, mas o presidente é envolvido com o P2P, né, o P2C e tudo mais, tal. Não sei o que, aquilo outro. E agora já não basta os problemas que a gente tem dentro de campo, o vice-presidente suspeito, tá, de envolvimento aí de um sumiço de suposto desvio de uniformes. É isso mesmo, rapaziada. Ai, se não fosse cômico, seria trágico. Se não fosse trágico, seria cômico. Muito bem. Cara, só pra poder, quem tá por fora aí, né, que tá meio tá sem internet, só pra vocês poderem entender, tá? O Corinthians é, constatou, né, numa auditoria interna que fizeram, sumiço de algumas peças aí, né? E aí descobriram, não sei o que, pegando daqui, um pouquinho dali, descobriram que há um envolvimento, um possível envolvimento, uma suspeita de envolvimento nesses sumiços do vice-presidente Armando Mendonça, tá? Bom, eu vou colocar aqui o áudio, tá, da matéria que tá lá no GE, tá bom? Que é do nosso amigo Gabriel Oliveira. Eu vou colocar só o áudio, não vou colocar as imagens para não dar cópia e tudo mais, tá? É só o áudio, só para a gente poder entender, para vocês entenderem realmente qual que é a situação hoje lá no Corinthians nas questões do sumiço desses uniformes, tá bom? Calma aí. Uma auditoria interna constatou uma série de irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike. O Corinthians tem retirado muito mais materiais do que tem direito, sem um controle efetivo de para onde eles estão indo. A auditoria identificou o comércio irregular de produtos do clube em vendas intermediadas por funcionários do próprio clube dentro e fora das suas dependências. Neste ano, o Corinthians já retirou quase 42 mil itens da Nike, um número 24% maior do que todo o ano passado. Somando estes 2 anos, o Corinthians recebeu mais de 23 milhões de reais em materiais, isso é quase 300% a mais do que o clube teria direito. A cota prevista em contrato é de 4 milhões de reais por ano. Embora o Corinthians esteja com a retirada de materiais muito acima do limite, a grande maioria das modalidades esportivas do clube não tem sido contemplada com os uniformes. Essa auditoria identificou que alguns departamentos não recebem as quantidades necessárias de materiais. Os esportes aquáticos, por exemplo, não receberam nada e estão sem uniformes oficiais. Em contrapartida, o clube tem comprado materiais licenciados para fornecer para alguns departamentos justamente para suprir essa falta. Só que nesse caso, o clube paga pelos produtos licenciados, enquanto que com a Nike não é cobrado nada. Nas categorias de base, somente o Sub-20 recebeu os uniformes da coleção 2025 para os treinos. Todos os outros times não foram contemplados adequadamente. Em categorias inferiores, no Sub-12 e no Sub-13, o Corinthians tem usado modelos de 2019 para os treinos e de 2021 para os jogos. E muitos dos itens usados pela base e por outros esportes são itens antigos que, por serem reutilizados, estão em péssimas condições. No profissional chegou a ocorrer uma situação inusitada. Às vésperas de uma partida contra o Fluminense pelo Brasileirão em 13 de setembro, o Corinthians constatou que não tinha camisetas brancas suficientes no estoque para todos os jogadores. E aí, como a Nike não conseguiria entregar os materiais a tempo, o clube precisou pedir à diretoria do Fluminense que a partida ocorresse com os dois times utilizando o segundo uniforme. E aí, para além de toda essa desorganização na gestão, essa história tem um potencial explosivo porque envolve principalmente o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. Ele é o responsável pela administração dos materiais esportivos, mas também é apontado no relatório como o responsável por algumas das ações que são consideradas inconformidades. Conforme a auditoria, o Armando tem retirado materiais da Nike por vezes sem a devida formalização com documentos. O relatório aponta ainda que durante essa investigação interna, o Armando fez supostas ameaças ao diretor de tecnologia, o Marcelo Munhões, que foi o responsável por liderar essa investigação.
O Armando também teria tentado interferir nas investigações ao inclusive entrar, sem ser convidado, em uma reunião com um funcionário da Nike responsável pelo atendimento ao Corinthians. Esse relatório foi enviado ao presidente Osmar Stavri, que foi quem pediu a investigação, e ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, bem como à Polícia Civil, que tem um inquérito em andamento sobre esse assunto, sobre esse mesmo tema, apurando inclusive um possível crime de furto qualificado. O Armando Mendonça, vice-presidente que é implicado nesse relatório, nega irregularidades. Bom, pessoal, só para vocês entenderem, é mais ou menos o seguinte: Armando Mendonça, ele é a pessoa responsável por receber todos os produtos da Nike, tá? E aí o Corinthians tem um contrato com a Nike, como ele já renovou, todo mundo vai falar assim: "Ah, negão, mas o Corinthians renovou o contrato". Sim, renovou, mas o contrato hoje, né, que ainda está vigente, é o contrato antigo que vence agora, no final de 2025. Aí, em 26, né, o Corinthians tem esse novo contrato com a Nike aí, tá? Pois bem, o Corinthians nesse contrato que está vigente ainda, e que é o contrato antigo, ele poderia retirar até 4 milhões de reais em material esportivo que a Nike, né, bancava. Acima disso, passando desse valor, quem tem que pagar é o Corinthians, tá? Quando o próprio repórter falou que o Corinthians ele compra produto licenciado, não é que ele vai lá no shopping, ele vai lá na loja lá, ele compra e pega, não. Ele pede pra Nike, fala, Nike, manda aí pra mim aí, porque eu não tenho aqui, acabou, ou se rasgou, ou enfim, se perdeu, sujou, manchou, caramba, quatro aí, tá? Então o Corinthians paga. Nesses últimos 2 anos, cara, deu um aumento aí de quase 300%, de 4 milhões, né, que o Corinthians tem lá direito, esse valor ultrapassou, ele foi para 15 milhões, deu quase 16 milhões de reais aí em material esportivo que o Corinthians teve que pagar para a Nike, ou se vai pagar, ou se já pagou, isso aí não foi falado ainda, tá? E teve um fato ainda que deixou muito mais intrigado ainda nessa questão, foi que, lembram-se do jogo da NFL que o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena? Pois bem, eu não vou saber lembrar se foi um jogo antes ou foi um jogo depois que o Corinthians jogou com a patch da NFL aqui na altura do peito. Pois bem, acredito que foi depois. Mas enfim, é, é, quando foram fazer, né, auditoria, né, foram fazer o balanço, o levantamento dos uniformes, constataram lá na almoxarifado uma sacola, tá, moqueada lá no cantinho lá, com alguns uniformes lá separados, não sei se era 8 ou era 18, tá? Eu não vou saber assim, lá, se era 8 ou se era 18. Mas tinha uma sacolinha lá com produtos lá, com esses uniformes lá separadinho. E quando foi questionado, "Pô, mas essa sacolinha, por que ela tá aqui?" Coisa falou, foi que o Armando pediu para poder deixar aí, separado. Pois bem, como assim deixar aqui separado? Como? Cadê? Ele mandou memorando, tem um ofício, uma ordem, sei lá, algum documento, Não, não tem. Então, e aí, quando ele ficou sabendo que foram mexeram lá, ele mandou deixar quieto essa parada aí e já era. E aí se levantou suspeitas sobre lá tudo isso, né? Como eu falei, cara, eu trabalhei numa empresa durante muito tempo e essa empresa ela tinha um controle de caneta. Quando eu ia pegar uma caneta, eu falei assim: "Ô, dá uma caneta aí que a minha caneta acabou, tá? Então me dá o tubinho vazio." A canetinha estourou. Então, beleza, me dá aqui o estourado que eu vou colocar no relatório aqui e vou jogar fora. Uma caneta, mano. Uma caneta custa o quê? R$2,50, R$3 uma caneta? E eu tava vendo aqui, pô, os caras pegavam as camisas, vendia 180 pau. Cara, mano, os cara tinham a coragem de vender muito mais barato do que a que vende lá na loja Poderoso Timão. Cara, uma camisa normal quando você vai comprar lá na loja Poderoso Timão ou qualquer outra loja aí, oficial do Corinthians, uma camisa oficial, ela custa R$699. A camisa lisa, só com o logo da marca, no caso da Nike, e o escudo do time. Só. É R$699. Quando você vai personalizar, aí ele aumenta a questão de R$100 a R$80, tá?
Só que as camisas que os caras estavam usando é todo com todos os patrocínios. Cara, essa camisa aí ela vai pra mais de R$ 1.000. Facinho, os caras vendendo a 180, 200 conto. Pô, aí é muita tiração, né? Mas enfim, cara, isso daí não. Os valores em si é o menos importante. O importante é saber e pegar o gatuno, né? Então, já não basta já levarem a questão do quando se é na venda de jogador, que leva uma porcentagem maior, que quando pega um jogador, quando vende, rateia lá e todo mundo sai lá ganhando. Agora, os uniformes, cara, aí é muita sacanagem. E se realmente for o vice-presidente ele tiver envolvido, meu irmão, desculpa, cara, é cadeia em você, mas porque isso é roubo, cara, é roubo. E roubo é ladrão, e ladrão, no lugar de ladrão é aonde? Entendeu? Então, assim, não importa, pode ser quem for, pode ser o presidente, pode ser, não interessa. Fez coisa errada, tem que pagar pelos seus atos. Só que aqui nesse país aí, aqui, né, as coisas são, a gente sabe como é que funciona. Mas, cara, eu acho que nesse caso aí, se pegar, meu irmão, é cana e tem que ser, e tem que ser expulso, tá certo? Bom, no mais é isso, rapaziada. Tamo junto, forte abraço e se liga aí. Pra quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixa o like monstruoso para o YouTube entender que o nosso conteúdo é extremamente relevante e mostrar para mais pessoas. Fechou? Tamo junto, é nóis, valeu e eu fui. Mas eu volto, tá ligado que eu volto? Ai, ai, esse Corinthians, viu? Meu Deus do céu, não sei até quando vai essa parada aí, mano. Ai, intervenção judicial já. Não tem jeito não.